aberto, ensinável, a ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, abençoe a irmã Thaís, abençoe aquele que nos acompanha virtualmente, que nós possamos sair daqui dizendo mais uma vez: Senhor, valeu a pena, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração. Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos aqui tua serva, Deus. Te pedimos nesta hora um mover do teu Santo Espírito neste ambiente, e em especial no ambiente chamado nosso coração, nossa mente. Que nós possamos, ó Deus, com reverência, com temor, ouvir com sensibilidade espiritual aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Fale, Senhor, com uma palavra só, mas fale, porque é a tua palavra que tem nos sustentado, é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos dá a vida. Por isso, ó Deus, usa a tua serva, concede graça a ela e graça a cada um de nós para ouvir e colocar em prática o teu desejo nesta manhã. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz, irmãos, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar essa palavra, eu queria dizer que ela, não sei se ela nasceu, não sei como explicar, mas eu sinto que realmente foi uma correção do Senhor ao meu coração. E eu sempre fico muito feliz quando o Senhor me corrige. Quando Ele me pega pela mão e Ele me faz entender os maus caminhos do meu próprio coração, quando Ele me faz enxergar aquilo que está errado dentro de mim. Isso, para mim, sempre me alegra. É sempre um ponto onde eu entendo que a filiação dEle, sabe, ser filha de Deus está sendo concretizado. Eu estou vivendo como uma filha de Deus. E, para quem não sabe, quinta-feira eu fiz 30 anos. E eu comecei a pensar muito nesse período. Não ignore, gente, se eu chorar, leva, segue. Mas eu comecei a pensar muito nesses 30 anos. E eu acordei, eu meditei nessa passagem na terça-feira. Eu acordei bem, eu fui lavar a louça, ajudar em casa, lavar os pratos lá para minha mãe, enquanto minha mãe fazia comida. Estava lá cozinhando. E a minha mãe, ela chegou para mim e falou assim: Thaís, hoje fulana faz aniversário. E naquela hora, tipo assim, a pessoa que estava muito bem, que estava muito feliz, tomou uma rasteira. Sabe? Foi como se, tipo assim... Porque eu lembrei de que nesse dia do aniversário de 1 ano da minha prima, eu sofri a primeira tentativa de estupro na minha vida. E naquela hora, tipo assim, eu fiquei, meu Deus... hoje faz 10 anos que isso aconteceu. Não fiquei com raiva da pessoa. Isso para mim é uma coisa muito bem resolvida. Mas eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste. Aí vim para a igreja. Terça-feira, para quem veio, sabe que a gente também foi bem corrigido pelo Senhor. E saí com o pastor, saí com os meus irmãos. Mas aquilo estava ali. E me pegou. E aí eu cheguei em casa, corri para o meu cantinho, peguei meu caderninho, porque eu anoto as minhas orações, e fui anotar as minhas orações, mandei mensagem para a Lívia, acabei com o rolê do aniversário surpresa, porque eu falei, olha, eu não vou poder sair, amanhã eu não estou com cabeça para sair, não estou bem, um monte de coisa, e deixa eu beber água.
E eu estava com vergonha de falar que eu estava triste por aquilo. Estava muito vergonhosa. Eu falei com Lívia, eu estou até com vergonha, porque a gente sempre sobe no púlpito, a gente ensina pessoas e a gente quer mostrar para todo mundo que a gente está bem, que a gente está curado, que a gente está tratado, que, nossa, as coisas se resolveram. E aí eu abri em Salmo 34. E vocês também vão abrir nesse texto. E enquanto vocês abrem, eu vou continuar relatando um pouquinho disso, mas eu abri e o choro vinha assim e parecia que eu estava sendo, sabe, a minha garganta estava sendo apertada. E eu chorava. E eu lembrei que naquele dia, no meu aniversário de 10 anos, eu tinha decidido que eu viveria só até os 24, até os 25 anos. Que em algum momento eu tiraria a minha vida até lá. Mas, um pouco antes disso, o Senhor me encontrou. E isso é bom, porque Ele, naquele dia, com 24 anos, eu realmente morri. Mas eu morri para o mundo. Eu morri para tudo aquilo que eu tinha vivido. E aquele dia 2 de julho não era mais sobre uma tentativa de abuso, uma criança, mas era sobre alguém que tinha sido encontrada pelo Senhor. E o Salmo 34 começa assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhem para Ele e fiquei radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou ao Senhor e o ouviu. Livrou de todas as aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Então, enquanto eu orava, enquanto eu meditava nesse texto, e escrevia a minha oração, eu comecei a pensar nisso e em como, depois desses 25 anos, de fato, eu vivo e busco viver para a glória do Senhor. E isso não é um mérito meu, isso é um mérito dele. Isso é Ele que faz, eu sozinha eu não consigo. Mas vamos para o texto. Vocês entenderam o contexto dessa mensagem. E aí vocês vão entender por que eu fui corrigida. Porque eu estava com vergonha do sentimento que eu estava sentindo. E para ser bem sincera, hoje eu vou primeiro confessar um pecado meu. Eu não queria que as pessoas me vissem fraca. Eu não queria que os meus irmãos me vissem fraca. Eu me isolei dos meus amigos, para os meus amigos não me verem no meu dia mau. Eu me isolei da minha família, para minha família não me ver no meu dia mau. Isso é um pecado. Isso é errado. Nós não vamos estar bem o tempo todo. Nós não vamos estar firmes o tempo todo. E é tão necessário que a gente precise entender isso. A gente precisa compreender isso. Porque eu vou dar um contexto dessa passagem. O contexto do salmo, desse salmo, são as inúmeras perseguições de Saul a Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele decide ir para o rei Aquis, lá em Gate. E os servos de Gate reconhecem Davi.
e querem matar Davi. Até porque, para quem não conhece o contexto ali, Gate era a cidade onde Golias vivia. E Davi tinha matado Golias. E todo esse povo filisteu odiava profundamente Davi. Só que Davi estava tão desesperado em fugir, que ele foi para esse lugar. Ele foi parar ali, na terra dos seus inimigos. Basicamente, ele se levou como um banquete. Então, Davi, ele estava com muito medo. Ele estava totalmente desesperado. E ele vai fugir. E quando os servos o reconhecem, ele se finge de louco. Ele se finge de louco, ele está lá que nem um doido. E o povo não mata ele. E ele vai para uma caverna. A caverna de Adulão. E eu acho tão bonito porque eu pensei, porque se você ler a estrutura do texto, o Salmo 34 inteiro, é um diálogo primeiro de Davi contando o que Deus fez para ele e Davi chamando alguém a fazer a mesma coisa. Então eu, com a minha imaginação, pensei, e se ele tivesse cantando isso naquela caverna de Adulão para aquelas pessoas? Porque em Gênesis, ou em 1 Samuel 22 vai dizer assim: depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali e se encontraram com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Então, essas eram as pessoas que estavam na caverna com Davi. Todos os insatisfeitos, todos os endividados, todos os insatisfeitos. E Davi começa a falar. E a primeira coisa que Davi fala é: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Davi convida. Davi, ele está falando que ele vai louvar, ele vai bendizer. E bendizer quer dizer elogiar. Falar coisas boas a respeito de algo. Então, Davi está falando aqui: eu louvarei, eu elogiarei o nome do Senhor em todo o tempo. E é muito doido porque ao mesmo tempo que Davi ele fala o que ele está fazendo, ele assume um compromisso maior. Porque ele não assume o compromisso de, olha, no dia bom eu vou louvar o Senhor. Ele fala em todo o tempo. Então, quer seja que o dia seja bom e ensolarado, quer seja que o dia seja mau, nebuloso, tristonho, Davi diz: eu me comprometo em bendizer o Senhor. E ele segue dizendo: a minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Davi começa a dizer que ele vai adorar o Senhor na alegria ou na tristeza, na saúde e na doença, que nada, que ele não vai deixar em todo o tempo, ele vai dar graças ao Senhor. Ele vai elogiar o nome do Senhor, ele vai exaltar o nome do Senhor. E Spurgeon diz uma coisa muito interessante sobre isso, que a nossa gratidão, ela nunca deve ficar calada. Ela precisa ser filha das nossas canções. Todas as vezes que Vinícius ele ministra aqui e eu estou lá embaixo, eu não deixo Vinícius fazer por mim o que eu tenho que fazer. Eu adoro o Senhor. Porque Vinícius ele está aqui para nos conduzir, mas nós precisamos meditar através do louvor que ele escolhe, que o Senhor escolhe por meio dele para ser entoado nessa noite, na manhã. E nós precisamos meditar no louvor. Quando ele começou a cantar o último louvor, eu falei assim: cara, eu estava cantando esse louvor ontem.
Ontem eu estava cantando, sabe? Anelo, sabe? Eu acho essa palavra tão bonita, tipo anseio o Senhor. E pensar nos louvores, às vezes a gente fala assim, mas a gente não conhece o louvor que está sendo cantado. Olha para a letra e pensa no que Deus fez a respeito disso, na sua vida. E transforma nisso, na sua adoração. Davi está falando, eu bendirei o Senhor. Eu vou cantar ao Senhor. Eu vou elogiar o Senhor pelas coisas que Ele fez na minha vida. E a gente não pode pensar, se dar ao luxo de pensar hoje que o Senhor não fez nada. O Senhor fez algo e o Senhor continua fazendo. Ele dia após dia faz algo na nossa vida. E quando nós cantamos os louvores, nós entregamos a Ele. Nós damos de volta. Nós dizemos a Ele, nós elogiamos Ele. Nós dizemos palavras bonitas. E que vocês não precisem, muitas vezes, de louvores para falar coisas bonitas ao Senhor. Que as experiências de vocês levem vocês a esse lugar onde o Senhor, onde vocês conseguem exaltar o Senhor. E Davi segue dizendo, a minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. No Senhor é que nós devemos achar o nosso deleite. É no Senhor que nós devemos nos gloriar. E gloriar muitas vezes tem a ver com se dar honra, se autogloriar. É isso que Davi está falando. Se a minha alma se exalta em algo, é no Senhor. Se a minha alma, ela se sente alegre em algo, é no Senhor. E Ele é a nossa maior bênção. E quando eu estava pensando, lendo esse salmo, eu estava pensando na minha vida, de fato, a maior bênção que eu tenho é o Senhor. A maior bênção que nós temos é o Senhor. A coisa mais preciosa que nós temos não é a melhor coisa que vocês têm, não é o melhor emprego, não é o melhor casamento, não é os melhores filhos, é o Senhor. Deus precisa ser o nosso lugar de deleite. Deus precisa ser esse lugar onde eu entro e meu Deus, obrigado porque você veio. Ele precisa ser esse lugar. E a nossa maior glória vai ser sempre ter o Senhor. Se há algo em que nós podemos nos gloriar, é em saber que Deus é o nosso Deus. É isso que nós temos que fazer. E ele segue dizendo, engrandecei o Senhor comigo, junto exaltemos o Senhor. Então, Davi convida o seu ouvinte a exaltar junto com ele, engrandecer o nome de Deus, tornar reconhecido o nome de Deus com ele. Davi está convidando as pessoas que estão ouvindo isso para, junto com ele, engrandecer, levantar o nome do Senhor. Davi convida os ouvintes a cantar com ele. Então aqui não é mais um solo. Davi quer transformar a canção dele num coral. Davi quer não mais cantar sozinho sobre a beleza e a majestade do Senhor, mas ele quer que um coral cante com ele a beleza e a majestade do Senhor. Então, nós precisamos participar do louvor. Nós precisamos juntos cantar, sabe? É aquela coisa bem chata que as pessoas falam, mas olhar para o irmão do lado e assim, Deus foi bom com você hoje? Foi, Deus foi bom comigo. Então, tu és bom, porque nós experimentamos disso. Juntos, nós em sintonia, nós cantamos aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias. A gente precisa viver isso. Então, Davi chama os outros para participarem do louvor a Deus.
Ele não quer cantar sozinho. E Deus não quer uma adoração sozinha. Existe um coletivo. Davi começa a falar do que ele viveu sozinho. Mas Davi está chamando aqueles insatisfeitos para, olha, adorem comigo, engrandeçam comigo, Senhor. E nós vemos nesse texto alguns pontos muito importantes que eu quero falar para vocês. Que o primeiro ponto é o acolhimento. Davi, ele diz o seguinte, ele vai continuar dizendo, busquei o Senhor e ele me acolheu. Em outras versões vai falar, me respondeu. Mas nessa versão que eu estou lendo diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu. O Senhor está sempre disponível para nos acolher. O Senhor está sempre disponível a se apresentar. Eu tenho lido Zacarias e um texto que me chamou muita atenção é quando o próprio Senhor diz para o povo de Israel que ele será um muro de fogo ao redor do povo. Então, o Senhor, ele está sempre disponível a ser aquilo que nós precisamos. O Senhor, ele está sempre disponível a se colocar nesse lugar, né, de refúgio. A nossa rocha de refúgio. O Senhor, ele nos convida. Então, se hoje talvez você é um insatisfeito, como aquele povo, ou se você é até mesmo um endividado, na minha versão vai falar endividado. Se você é uma pessoa que está triste, eu, assim como Davi, quero convidar vocês a bendizer o Senhor, a engrandecer o nome dEle, a levantar o nome do Senhor, a fazer que o nome dEle seja conhecido pelos seus feitos, mas pela majestade que Ele carrega. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, Ele pode nos encontrar. Ele pode. Ele vai falar também em Zacarias o seguinte, ele vai falar para o povo, voltem-se a mim e eu me voltarei a vocês. Então venham para mim e eu vou a vocês. O Senhor nos convida para esse lugar. O medo de Davi, eu imagino que o contexto emocional de Davi, eu só estou imaginando, então não está na Bíblia, tá? Mas Davi provavelmente estava muito cansado das perseguições. Do nada, Davi é ungido a rei, um rei começa a persegui-lo e Davi vê muitas pessoas morrem por causa dessa perseguição. Aqui mesmo, nessa história, nesse contexto, depois que o sacerdote ajuda Davi, o rei mata. Não só o sacerdote, mas mulheres e crianças. Então, imagino Davi olhando para essa situação e assim, tanta gente está morrendo por causa de mim. E nós precisamos não deixar que o medo nos tome. Não deixar que as circunstâncias da vida roubem os nossos olhos. Do maior problema até a coisa mais simples. Os nossos olhos constantemente estão sendo roubados de admirarem a beleza do Senhor, de pensar nele. E quando nós entramos num lugar de oração, quando nós entramos nesse lugar de contato com o Senhor, nós experimentamos de fato o Senhor. O Senhor nos convida a experimentar dele. O Senhor nos convida a provar e ver. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que quando nós contemplamos o Senhor, nós ficamos radiantes. Quando nós contemplamos, quando nós admiramos o Senhor, é que nossa face é mudada. É quando nós somos transformados. Quando nós encontramos o Senhor, nós entendemos que tudo que nós precisamos é Ele. E então o nosso semblante muda. Quando nós
experimentamos dele, a nossa face, a nossa postura, o nosso jeito, ele é mudado, é transformado. Eu não era essa pessoa há anos atrás. E o Senhor me mudou. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que a nossa face, ela só fica radiante quando nós, de fato, nos relacionamos com o Senhor. Não há como você ficar plenamente alegre se você não se relaciona profundamente com o Senhor, com o sol da manhã, como Vinícius falou agora pela manhã. Ele é a estrela da manhã. E só fica radiante quem fica diante da estrela da manhã. E onde há o clamor, o Senhor traz livramento. Davi começa, eu não vou ler o versículo, o salmo inteiro, mas eu recomendo que vocês leiam. Mas Davi começa a ensinar aquelas pessoas a buscarem o Senhor, a falarem ao Senhor. Então, quando nós clamamos o Senhor, Ele pode responder. Davi, ele fala o seguinte, este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, livrou das aflições, de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e o livra. Nos Salmos, essa palavra, o anjo do Senhor, é a primeira vez que aparece nesse Salmo. E o anjo do Senhor é um tipo de Jesus, né? É uma descrição, a segunda pessoa da Trindade. Então, o Senhor está dizendo, Davi está falando assim, olha, eu, um pobre homem, clamei e o Senhor me respondeu. Eu, um pobre homem, falei e o Senhor me ouviu. Então, o Senhor está ao redor daqueles que o temem. Davi, ele segue o Salmo convidando a gente a experimentar. Ele convida a gente a, de fato, viver no Senhor. Não para o Senhor. Não ao Senhor, mas no Senhor. Davi segue e ele começa a dizer, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Ele nos convida a experimentar. Ele nos convida a provar. E a palavra aqui, ela tem a ver com realmente degustar. Sabe quando você come algo, tipo assim, lá na Provai mesmo, a gente come um bolinho, a gente come um bolinho lá e a gente come bem devagarzinho porque a gente quer sentir o sabor, a gente quer provar. O Senhor está falando assim, experimente. Experimente. Mas o provar vem antes do ver. O Senhor não fala veja e prove. Provem e vejam. A experiência espiritual nos leva a um conhecimento espiritual. Quando nós experimentamos, nós temos o conhecimento. E aqui eu não estou falando de experiências de cair, Não, eu estou falando de experiências com o Senhor durante os dias das nossas vidas, durante os momentos, durante as pequenas coisas. Nós precisamos experimentar o Senhor. E como a gente experimenta o Senhor? Por meio da leitura, da oração e do jejum. Oração, gente, e é uma coisa que na intercessão a gente tem conversado muito, mas a oração não é esse lugar que a gente ora, fala, mas é um lugar onde nós experimentamos do Senhor. É um lugar onde nós temos experiências. Não é só o ato de falar e ser ouvido, mas o ato de você falar e dentro de você vir uma convicção de que a sua oração ela foi ouvida. A sua oração, aquilo que o Senhor ministrou para vocês,
de fato, o Senhor trouxe uma resposta imediata por meio da palavra. Então, enquanto você orava, Deus me livre do mal, de repente a sua mente é totalmente inundada com a convicção de que o Senhor é o meu pastor. A oração, ela precisa ser esse lugar onde nós experimentamos, onde algo dentro de nós é mudado. E aí entra a correção do Senhor ao meu coração. Porque eu falei assim, nossa, é assim que é ser radiante? Mas aí eu lembrei, na hora, da passagem de Moisés. Moisés, ele sobe ao monte, está lá no monte, e quando desce a primeira vez, o seu rosto brilha. Uau! As pessoas começam a sentir medo de Moisés, porque a face dele brilhava por causa do encontro que ele teve. Eu falei para vocês aqui como fazer, né? Por meio do louvor, por meio da oração, por meio de você ir até o Senhor, de vocês buscarem. E aí vem o depois, que é vocês estarem radiantes. E estar radiante é ter experimentado do Senhor. A tal ponto que você foi transformado. A tal ponto que as pessoas olham para a sua face. Nossa, você entrou de um jeito no seu quarto e você saiu de outro. Você entrou de um jeito na igreja e você saiu de outro. Algo aconteceu. Seu rosto está diferente. Mas Moisés tinha acabado de viver coisas incríveis com o Senhor. A primeira coisa foi que o Senhor colocou ele na fenda da rocha, para que ele pudesse ver as costas do Senhor. E ele está lá, ele vê. O Senhor dá as tábuas para ele desce. Só que Moisés, ele começa a fazer o seguinte. Então, eu vou ler lá. 2 Coríntios 3:13, Paulo ele vai advertir a gente de algo. E é o seguinte. 2 Coríntios 3:13. Então Moisés, não lendo, mas enquanto vocês abrem, só para concluir, Moisés desce do monte com a face brilhante a tal ponto que ele gera medo, mas ao mesmo tempo ele passa a colocar um véu no seu rosto, para que o povo não pudesse ver que a glória do Senhor estava indo. Então, Paulo fala o seguinte: e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Então, a correção do Senhor para o meu coração foi não fingir. Não ter fingimento. Porque eu passei de terça até quinta-feira evitando os meus amigos para que eles não vissem que eu não estava radiante. Que eu não estava bem. Nossa, mas como os meus amigos? Eles sempre sabem que eu sou a pessoa que ora por eles. Nossa, a minha família, eles sempre sabem que eu sou a que intercede por eles. Mas eles não podem me ver mal. Eu vou ficar no meu quarto, vou ficar aqui, vai passar e amanhã eu vou estar bem. Eu vou chegar lá rindo, o pessoal vai perguntar, o que aconteceu? Ah, nada, não estava muito legal, não. Queria ficar em casa. E assim seria. Só que o Senhor, ele corrigiu o meu coração. Porque eu disse, assim como Davi, que eu bendiria o Senhor em todo o tempo, no dia bom e no dia mau. Eu disse, como Davi, que os que ouvissem o meu cântico se alegrariam. Mas, como eu falei, Davi, ele nos dá um desafio difícil. Não é fácil você louvar e bendizer o Senhor em todo o tempo. A gente pode falar isso aqui, eu te louvarei em todo o tempo. Mas quando o dia mau vem, a gente não quer. Porque a gente, por exemplo, não quer ouvir mas não é você que ora por todo mundo.
Mas não é você que prega lá, não é você que faz isso, não é você que faz aquilo. Então, o que acontecia com Moisés era o seguinte: Moisés, ele falava com Deus, o rosto brilhava, o povo via o rosto brilhando. Quando a glória estava sendo dissipada do seu rosto, ele colocava o véu. E aí ele ia de novo para o Senhor, o rosto brilhava, ele falava com o povo com o rosto brilhando, ele se escondia de novo o rosto. Então, Paulo, ele não está falando mal de Moisés, ele está falando da atitude. Nós não podemos nos esconder. Porque ser radiante não é estar em todo o tempo feliz, mas é em todo o tempo dando glória ao Senhor. Estar radiante é você, mesmo no pior dos piores dias, você lembrar das palavras do Senhor. Sabe? Abacuque vai falar que o Senhor fala assim: olha, eu vou responder você. Mas não vai ser quando você quer. Vai ser quando eu quiser. Mas você precisa entender e crer que um dia eu vou te responder. Só que a gente está imediatista. A gente está com essa gana de querer, de fazer e de acontecer. Então, muitas vezes nós nos comportamos assim. Sabe? Depois de nós termos brilhado diante do povo, nós não queremos mostrar que nós estamos sem a glória. Nós queremos nos esconder. Nós queremos fingir que está tudo bem. Quando nós estamos com os nossos rostos brilhando, com a face brilhante, a gente está aqui. Mas quando a gente não tem mais isso, a gente nem vem no culto. Porque a gente não quer mostrar que a gente não está bem. Melhor não ir lá, não estou bem. Melhor não fazer. Só que Jesus fala que quando nós olhamos para Ele é que nós ficamos radiantes. Então, estar radiante não vem do seu mérito, não vem da sua conquista, de você fazer tudo certinho, mas está no ato de olhar para Ele. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, quando nós fixamos os olhos naquele que fez e cumpriu tudo, quando os nossos olhos estão atentos ao que Ele faz, é que nós ficamos radiantes. Nós não ficamos radiantes sozinhos. E aí a gente comete o mesmo erro que Moisés, se colocar um véu. A gente comete o mesmo erro original que Adão e Eva fizeram, de pegar uma figueira e tapar a sua vergonha. A gente comete a mesma coisa. E a gente deixa a vergonha ficar dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. A gente fica deixando o nosso passado ou o que nós temos agora de glorioso na nossa vida falar que a gente não pode. Não posso mostrar para a igreja que eu não estou bem hoje. Eu não posso mostrar para o irmão que eu estou bem. Eu não posso falar que eu não estou bem. Eu não posso expressar que eu não estou bem. Quando a palavra de Deus diz que é quando nós somos fracos que nós somos fortes. A glória de Deus, ela sempre se manifesta. Quer seja quando nós estamos alegres, quer seja quando nós estamos tristes. Eu gosto de um louvor que fala que nada vai roubar a glória de Deus. Nada vai roubar a sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. Então, nós precisamos ser verdadeiramente radiantes, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós precisamos fixar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé. Cantares vai falar que a noiva tem olhos de pomba. Nós precisamos ter essa visão unifocal, que só olha para uma coisa, que só foca em uma coisa.
A pomba, ela não consegue ver tudo, ela só vê uma coisa. Se ela olha para aquela coisa, é aquela coisa. E Deus nos chama para ter essa visão que olha para Ele. E aí sim nós vamos permanecer radiantes, porque Paulo continua, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem que vem do Espírito de Deus. E eu amo esse texto, porque esse texto não implica em dizer que nós seremos para sempre perfeitos, que eu serei assim, eu serei transformado de glória em glória. Eu serei mudado de glória em glória. Não mais porque eu sou perfeita, mas porque a cada estação, a cada caminhada com o Senhor, eu continuo com os meus olhos nele e eu continuo sendo transformada. Porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. A palavra de Deus vai falar em um dos salmos, Davi vai falar, eles têm pés, mas não andam, têm bocas, mas não falam, assim como seus ídolos. E nós somos servos de um Deus que é vivo, um Deus que se move, um Deus que é multiforme, que se expressa de todas as maneiras, um Deus que é poderoso e é belo, há beleza em Deus. A beleza. Nós precisamos olhar para a beleza de Deus e sermos transformados de glória em glória. E não achar que eu vivi o auge da minha vida com Deus agora e agora eu vou colocar um véu no meu rosto para que os meus irmãos não vejam que a glória se dissipou. Não, é de realmente estar, hoje a minha face está radiante, olha, legal, mas amanhã talvez ela não vai estar, e eu não preciso colocar máscaras. É somente quando nós mostramos verdadeiramente ao Senhor quem nós somos, que o Senhor nos muda. Nós podemos estar também colocando máscaras diante do Senhor, fingindo para o Senhor. Nós podemos estar fingindo que nós amamos o Senhor enquanto nós cantamos. Sejam sinceros, sejam íntegros. Que nós sejamos assim, que nós possamos cantar o que de fato nós estamos entendendo. Quando eu leio uma palavra e eu estou lendo algo, eu sempre falo isso com algumas pessoas, talvez eu nunca falei isso aqui, mas eu estou lendo e o Senhor... eu não entendo aquilo, eu falo, Deus, me ensina a entender isso como uma verdade. Entra no meu coração e trabalhe no meu coração. Mas quando eu leio algo e eu vejo que eu já entendi, eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me revelou. Obrigado, mas continue me ensinando. Me mostre mais. A gente precisa se comunicar com a nossa leitura bíblica. Não é só ler, ai, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não, todo o tempo não. Pai, eu ainda não te louvo em todo o tempo. Eu ainda não bendigo o seu nome em todo o tempo. Então me ensina. Me ensina a bendizer o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos nos comunicar enquanto nós lemos. E quando as nossas mazelas são expostas ao Senhor, o Senhor ele pode transformar. Ele pode mudar, ele pode gerar uma mudança genuína. Nós precisamos ter um contato com o caráter de Cristo. E quando a gente fala olhar, a gente fala realmente de olhar para Cristo. Olhar para o que Ele faz, de como Ele fazia, como Cristo caminhou na terra. E caráter a gente não conhece com oi. Oi, tudo bem? Nossa, essa pessoa é incrível. Caráter a gente conhece se relacionando. Então, para a gente produzir o caráter de Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele, a ponto de saber como Cristo é, o que Cristo faz, o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. E eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho fundamentais para que a gente continue radiantes. Porque vocês viram que não é difícil a gente ser radiante.
Não é. Só olhar para o Senhor. Olhar para Ele. Mas o desafio é continuar olhando para Ele, para continuarmos sendo radiante. Então, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e aos nossos irmãos, nós podemos ter a nossa face revelada. Quando nós testemunhamos, porque Davi, ele testemunha o que aconteceu. Ele conta, ele está contando para o povo, ele está ensinando o povo, ele está falando para o povo como ser, como fazer. Porque Davi, ele não quer estar sozinho radiante. Ele não quer estar sozinho brilhando e resplandecendo a face do Senhor. Não, ele quer que os outros estejam. Ele quer mudar o nome daquele povo de insatisfeitos para radiantes. E ele está ensinando o caminho. Ele está nos ensinando o caminho. Ele está falando conosco. E aí a gente pode fazer, e eu amo muito as bênçãos que falam assim: e o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e mantenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6. Que os nossos olhos estejam radiantes, que a nossa face brilhe, mas não por mérito nosso. Assim como eu fui corrigida a não ter um coração fingido, a não ter uma fé fingida, o Senhor nessa manhã quer que todos nós não tenhamos uma fé fingida. O Senhor não quer de nós fingimento. O Senhor não quer de nós máscaras. Ele quer que nós venhamos viver sem máscaras. Ele não quer um baile de máscara, como acontecia na antiguidade, que o povo colocava e estavam bonitos, mas ninguém nem sabia como aquelas pessoas estavam por dentro. O Senhor não quer um baile de máscaras no meio dele, no meio do seu povo. O Senhor quer que nós venhamos nos arrepender e olhar para o Senhor, porque o amor dele é misericordioso, o amor dele nunca falha. O amor dele não muda. A bondade dele é exposta a nós todos os dias. E ele quer que nós tenhamos essa face radiante. Amém? Amém? Vinícius? Vem cá. Eu queria convidar os irmãos a fazer algo antes de encerrar, para a gente orar. Mas o que eu falei com vocês é que para nós ficarmos radiantes, nós precisamos nos encontrar com o Senhor, olhar para Ele. Então, nessa manhã, eu convido os irmãos a se colocarem de joelhos ou em pé, eu não sei qual maneira vocês gostam de falar com o Senhor, mas não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade de ver o Senhor. Se vocês quiserem ficar em pé, então fiquem, mas se movimentem, façam alguma coisa. Façam alguma coisa. Busquem o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama com amor bondoso, que ao mesmo tempo é furioso. Nós oramos nessa manhã, Jesus, para que o Senhor corrija os nossos corações. Nós não queremos ter uma face coberta de falsidade. Nós queremos ser íntegros diante do Senhor. Nós queremos de verdade ser radiantes porque nós nos encontramos com o Senhor. E nós não vamos ter medo, Pai, de anunciar quando nós não estivermos tão radiantes. Então nos leve a esse lugar de encontro com o Senhor nessa manhã.
Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei a tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei a tua face, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. E os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Diz a palavra de Deus em Neemias 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o seu rosto? Não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Artaxerxes, o rei, tinha o seu mordomo, Neemias. E Neemias sempre se apresentou como copeiro do Senhor de forma alegre. E o rei sentia confiança e o conhecia muito bem. Mas naquele momento, naquele dia, o rei, em observando a vida de Neemias, lhe disse: por que está triste o teu rosto? Mas não estás doente. Muitas vezes nós não estamos doentes fisicamente, mas o nosso coração está doente. E quando a gente está com o coração doente, a gente perde o brilho e deixa de ser radiante diante do Senhor. Nós estaremos, a partir de terça-feira, comunicando aqui com os irmãos, aprendendo com os outros através da palavra de Deus, falando sobre curados. Uma série de estudos, reflexão na palavra de Deus para curar a nossa alma. O Senhor quer trazer para nós um tempo de vida saudável diante dEle, transformado diante dEle, né, para que possamos realmente viver a beleza do Evangelho de forma radiante. Amém?
à noite estaremos aqui, mais uma vez celebrando o nome do Senhor. Por isso, convide alguém, abençoe a vida de alguém, o trazendo para estarmos aqui celebrando o Senhor às 19h30. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua tarde, abençoe seu almoço e permaneçam firmes na presença do Senhor. Vocês que nos visitam nesta manhã, Deus abençoe sua vida e voltem sempre para juntos estarmos louvando o nome do Senhor. Que Deus abençoe.